Olá! Bem-vindos todo mundo que está participando com a gente hoje na audiência. Eu estou aqui com a Dominique Clasco, Ângela Rios e Amanda Reis. Eu sou Larissa Menon, secretária executiva da Reúna, e a gente está aqui para mais um Reúna Convida. Hoje o tema é fisioterapia em obstetrícia, fisiologia e autonomia do parto, né? Esse Reúna Convida faz parte da nossa campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero. O tema da Reúna esse ano é quem garante direitos transforma nascimentos, né? O nosso foco nessa campanha é trazer todos os profissionais que acompanham essas mulheres, né? E pessoas com útero, pessoas que estão gestantes, nesse processo do ciclo gravídico puerperal, entendendo que os profissionais que atuam de forma humanizada, ou seja, baseados em evidências científicas, baseados nas melhores práticas, né, e recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, são, na verdade, garantidores, protetores de direitos humanos dessas pessoas durante esse período da vida. Então, eu vou começar apresentando para vocês a Amanda Reis. A Amanda é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher pelo CAISM da Unicamp. Ela tem mestrado em tocoginecologia, também pela FCM da Unicamp, na área de concentração em fisiopatologia ginecológica. Ela é cofundadora do Instituto Humanascer e atua em consultório e também com atendimento ao parto humanizado, tanto em ambiente hospitalar quanto domiciliar, na região de Lins, no interior de São Paulo. Ela está trabalhando como fisioterapeuta há 8 anos no cuidado integral da mulher, com foco na gestação, parto, puerpério e saúde pélvica. É filiada da Reúna e é comprometida, né, com a defesa dos direitos reprodutivos e da humanização do nascimento. Bem-vinda, Amanda. Olá, é um prazer estar aqui. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com as minhas colegas fisioterapeutas, Dominique e Ângela, e com você, Larissa, né? Nossa representante da Reúna. Primeiramente, já parabenizar e agradecer a Reúna trazer uma pauta tão importante da fisioterapia em saúde da mulher, porque às vezes ali a fisioterapia, ela tá ali, mas ela não tá presente muitas vezes nas rodas de conversa. Ter uma roda específica para fisioterapia, com certeza é algo que nos alegra muito. Então, eu já agradeço de antemão e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer tê-las aqui, porque a gente considera, né, a gente como uma rede transdisciplinar, né, a gente prega o que a gente faz e a gente faz o que a gente prega, então é um privilégio tê-las aqui mesmo. Eu também vou dar boas-vindas a Dominique Clasco, fisioterapeuta com experiência clínica em obstetrícia há mais de 30 anos. É especialista em saúde da mulher pelo COFITO da Abrasfin, FISME, esse M no final me pega. Mestre em HIV/HIV pela Unirio na área de atuação. Gestação com HIV. É professora da pós-graduação, terapeuta de família e casais. Bem-vinda, Dominique. Muito obrigada, Larissa. Também repito o que a Amanda falou, me sinto extremamente honrada de estar aqui nessa mesa e agradeço a Reúna ter aberto esse espaço. Sou filiada à Reúna há mais de 25 anos, bem ativista, já participei muito, já quando a Reúna era aqui no Rio, fazíamos parte da direção e bastante congressos, então eu tenho um carinho, meu coração está sempre com a Reúna. E participar desse momento, né, dessa oportunidade em falar da importância da fisioterapia, é um presente, né? E, ao mesmo tempo, um reconhecimento, né, de uma grande rede, né, que está aí ampliando cada dia mais o direito e a garantia, né, de um parto com uma satisfação plena para essa mulher e para a sua família. Muito obrigada. É muito bom também ser mediada por você, Larissa, de quem eu muito admiro.
Muito obrigada, Dominique. Eu estou muito feliz, eu vou dar boas-vindas à Ângela, né? E já vou dizer que a gente tem um grande privilégio, porque a gente tem 3 gerações de Reúna aqui, né? Com você, Dominique, a Ângela e a Amanda. Então, olha que prazer, né? Que maravilha, Reúna, ter vocês com a gente. A Ângela é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, também pelo CAISM, Unicamp, doutora em saúde pública pela USP e atua na gestão de programas e projetos para o SUS. É ativista pelos direitos reprodutivos. Bem-vinda, Ângela. Ai, bem-vinda, bem-vinda. Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Larissa, Reúna. Que prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma campanha 16 dias de ativismo. Muito importante e muito um privilégio a gente ter esse espaço e tirar um tempinho para falar do papel da fisioterapia no ativismo também, que eu acho que é muito importante. Bom dia e vamos lá. Com certeza. Eu vou aproveitar, então, para a gente começar falando do começo, né? Eu acho que essa live a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente espera que a gente atenda, principalmente, né? Alcance um público de fisioterapeutas que comecem, se já não estão, né? Pensando na fisioterapia como uma profissão, né? Que está próxima das mulheres, e quando a gente faz isso também a gente está falando de direitos, né, e de ativismo, não só da categoria, mas um ativismo global, né, também no que tange os direitos dessas mulheres, né. Então, partindo do começo, Amanda, qual foi a sua jornada para você chegar nessa formação, né, nessas qualificações que você buscou, e qual que é o seu trabalho, principalmente na gestação? Certo, Larissa, vamos começar do começo, então, né? Como você falou, estamos aqui com 3 gerações, talvez eu esteja aqui, estou aí engatinhando ainda, mas já tenho uma bagagem também para trazer aqui para vocês. A fisioterapia na saúde da mulher me encantou desde a faculdade. Então, assim, a gente estava conversando um pouquinho aqui no off, né? Diferente da Dominique, depois ela pode falar um pouquinho mais. Eu sempre fui fisioterapeuta em saúde da mulher. Então, eu brinco, não me tragam um joelho para eu reabilitar, me tragam um assoalho pélvico. Porque é uma área específica, como todas as outras, né? Mas tão linda e tão importante que às vezes a gente acha que não tem um reconhecimento devido, né? Até pela parte médica, pelos profissionais da saúde, não entendem muito o que a gente faz. Depois as meninas podem falar um pouquinho da experiência delas, mas eu vejo que as pacientes chegam muito mais pela própria procura mesmo, e tá tudo bem, porque o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, mas assim, não entendem muito bem o que a fisioterapia em saúde da mulher faz. Por isso a importância da gente sempre reverberar sobre isso, né? Então, a gestação é um momento muito oportuno para iniciar uma atividade física, né? Então, assim, estou grávida, estou gestante, tende a melhorar os hábitos de vida e iniciar uma atividade física quem ainda não iniciou. A Organização Mundial da Saúde recomenda vários tipos de atividade física, né? E entre elas, o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, né? Então, o fisioterapeuta em saúde da mulher é o único profissional que vai ter essa atenção plena ao assoalho pélvico, que é essa musculatura perineal, que está ali envolto de órgãos, uretra, vagina, então, né, uma via de nascimento, ânus. Então, muito importante para as pessoas que gestam e até antes disso, pré-concepção, né? Então, assim, o mundo ideal seria que todas as pessoas passassem uma vez na fisioterapia e fizessem uma avaliação? Sim, com certeza, pensando em prevenções a longo prazo. Talvez ainda não é o mundo que a gente tem, mas é importante, sim, que todas as mulheres ou as pessoas que gestam passem pela fisioterapia pélvica, porque está muito relacionado à prevenção, como, por exemplo,
de incontinência urinária, que é algo tão prevalente, né? As disfunções pélvicas, dor na relação sexual, disfunções miccionais e proctológicas, e também tem a fisioterapia obstétrica, que é específica aí pensando na gestação e parto. Só parto normal? Não. Essa é uma dúvida, né, frequente, porque independente da via de parto, a fisioterapia pélvica a fisioterapia em saúde da mulher vai trazer benefícios para essa pessoa, né? Seja em mobilidade, respiração, fortalecimento, tanto abdominal, que é muito importante na gestação, manter esse fortalecimento abdominal, porque a gestante, primeiro momento, engravidei, o que faz? Relaxa tudo. Coloca o abdômen lá para frente, fica toda relaxada. Lógico que os hormônios estão ali para isso, né? Para esse relaxamento, mas a gente precisa manter um fortalecimento muscular, né? Então, muito focado nesse fortalecimento abdominal, pélvico, e tem algumas questões específicas também ao parto normal, como a massagem perineal, que os estudos já demonstram a sua eficácia para a prevenção de laceração perineal, principalmente as graves, né? O treino de expulsivo, como que é a respiração, porque nos hospitais pode ser que essa pessoa escute, faz força de fazer cocô, vem aquele puxo dirigido, faz força, mãezinha, faz força. E ali, naquele momento, não se sabe ao certo onde eu faço a força, mas é força de fazer cocô, meu bebê não vai sair pelo ânus, né? Isso traz uma confusão. Então, a gente consegue fazer esse treinamento também de percepção corporal, além de trabalhar com a equipe, né? Com doulas, isso para fazer as educações perinatais. Tudo isso é muito importante. Mas o grande diferencial da fisioterapia em saúde da mulher é esse fortalecimento perineal, muita respiração, que está totalmente ligada ao parto, né? O parto é muita respiração, fortalecimento geral, para que ela fique bem, se possível, antes da gestação, na gestação, e tenha uma recuperação pós-parto também melhor, né? Então, assim, a fisioterapia em saúde da mulher é essencial na gestação e antes disso, né, em todas as fases aí na saúde da mulher é essencial. Acho que dei uma pincelada breve, né, porque são muitas camadas, óbvio que esse olhar ele precisa ser individualizado, não tem receita de bolo, não é só contrai e relaxa, tem muitas camadas, né? O assoalho pélvico, às vezes, ele vai estar tenso, ele não vai estar fraco, né? E aí a gente vê muito aí na internet, cursos que ensinam a fazer esse fortalecimento perineal sem esse olhar individualizado, e a gente sabe que uma grande parcela dessas pessoas não sabem contrair a musculatura perineal de fato. Então, o exercício físico, ele é benéfico quando ele é bem indicado. Se ele é mal indicado, ele traz muito mais prejuízos que benefícios. Por isso, esse olhar da fisioterapia é tão importante. Obrigada. Essa sua fala, gente, eu fico aqui ouvindo vocês, eu falo isso para todo mundo que vem, mas é muito bom a gente conversar sobre isso, porque ao ouvir, a gente pensa em tanta coisa, né, que permeia a nossa vida, as nossas experiências e traz reflexões. Na minha última gravidez, eu fazia pilates, né, eu já fazia há muito tempo, e quando eu engravidei, eu continuei fazendo, porque é um tipo de exercício maravilhoso, né, para a gente fazer durante a gestação. Mas a fisioterapeuta que me acompanhava, ela dizia, não, vamos fazer, depois que eu falei para ela, estou grávida, eu nunca mais fiz abdominal lá, nenhum exercício, porque na cabeça dela, a gente não poderia fortalecer, senão não ia ter espaço para a barriga crescer. E eu falava, puxa vida, ela é uma instrutora de pilates tão boa, mas essa falsa percepção que ela tem sobre esse conjunto de músculos na gestação, era doido, né? Mas eu fazia fisioterapia pélvica e lá a gente trabalhava a questão do abdômen exatamente na prevenção da diástase, né? E postural durante a gravidez e tudo mais, né?
E Mas você falou assim, Larissa, eu acho que se não sabe trabalhar de forma específica, é até melhor que não trabalhe, né, meninas? Porque, como eu falei, ela pode sim trazer prejuízos para essa paciente. E chega muito em consultório pessoas que já fizeram fisioterapia em outros lugares. Tem muita, aqui na minha cidade, tem muito forte essa questão de plano de saúde, convênios. E a gente sabe que o convênio precisa de uma rotatividade muito grande. Quando chega no atendimento individualizado, que a gente vai ter esse olhar, se espanta, mas vai avaliar como assim? Eu estava fazendo o exercício na bolinha. Eu falo, não, fisioterapia em saúde da mulher é muito além disso, né? Aí elas vão se apaixonando. E o principal é realmente levar isso para a vida, né? Porque assim, aposto que a gente conhece alguém, todo mundo que está assistindo a gente, conhece alguém que tem perda de urina. Tem uma prevalência muito alta, né? E hoje em dia não é senhorinha que tem perda de urina, não. Está muito associado ao exercício físico, exercício de alto impacto sem um fortalecimento adequado na musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, é muito específico, muito importante. Mas você fazer fisioterapia pélvica fortalecia, isso que é importante, né, Larissa? Com certeza. Eu fiz nas minhas 2 gravidezes e eu sei a diferença que fez, assim, né? Tanto no que foi prevenido e no que foi mitigado também, né? A gente não pode abordar essas questões achando que fiz, resolvi, evitei tudo, né? E depois falar, pô, mas eu fiz tanto e não tá do jeito, não evitei tudo, né? Algumas intercorrências vão acontecer. Mas agora eu queria perguntar para a Dominique, a Amanda ela já cobriu essa parte da gestação, né? Eu queria saber de você como que é a assistência de uma fisioterapeuta em sala de parto, né? E como que vocês colaboram com a equipe para o melhor desfecho, né, desses partos. Só que seu microfone está fechado. Agora. Então, concordo com tudo que a Amanda falou, tá? Ela foi perfeita e bem focada, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente saber é que o papel do fisioterapeuta na sala de parto, ele vem de encontro com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Uma das primeiras questões que ela coloca é que o foco na sala de parto, ele não é apenas que a mulher sobreviva a todas as complicações do parto, mas sim que prospere, que alcance no seu pleno potencial para a vida e para a saúde. Além disso, a Organização Mundial de Saúde preconiza que as intervenções devam ser implantadas somente quando existir evidências claras que possam, de fato, melhorar todos os desfechos e minimizar possíveis danos. Então, quando a OMS coloca o uso dos recursos não farmacológicos com supervisão para o alívio da dor, né, é exatamente o que a fisioterapia em obstetrícia faz dentro de uma sala de parto. A gente vai utilizar esses recursos não farmacológicos para o alívio da dor, todos baseados em autoconhecimento técnico específico, científico, alto índice de evidências, baseado na sensibilidade humana, baseado na escuta. E isso tudo, a assistência fisioterapêutica vai dar uma abordagem com todos esses quesitos, mas a partir de uma avaliação do corpo dessa mulher. Avaliação essa que vai ser feita na hora em que a gente entra numa sala de parto, né? num centro obstétrico, e que a gente olha o corpo dessa mulher. Por quê? Porque a gente estuda toda a biomecânica da pelve, né? E a gente estuda a biomecânica da pelve relacionada a todo o corpo, porque uma mulher grávida, ela não é apenas uma pelve,
né? Ela é a relação dessa pelve com todas as cadeias musculares, até cervical, occipital, até o dedão do pé. Então, a gente tem que ter um olhar desse corpo integrado e tentando aí perceber quais são as maiores queixas que essa mulher está tendo naquele momento, aliado ao trabalho com a equipe de suporte da assistência, a equipe de saúde que está dando suporte na assistência desse parto. É um obstetra? É uma enfermeira obstétrica? Como é que está o posicionamento desse bebê? Então, a partir também desse trabalho transdisciplinar, onde a gente deve estar respeitando a expertise de cada profissional que está ali e enriquecendo o cuidado com a gestante com todas as os nossos recursos para estar trabalhando com ela as necessidades físicas, emocionais e todo o arquétipo que ela está trazendo das questões dos medos, das fantasias, né? Tudo que ela ouve, eu vou me rasgar inteira na hora do parto, né? Essa dor pode me fazer desfalecer, e a gente está ali, né, de uma forma suave, propondo, às vezes, e outras vezes, apenas encaixando com a nossa mão, se a mulher permite, o toque, né? Encaixando uma pelve, um ombro, um pescoço. É um trabalho, uma cervical, né? É um trabalho de, primeiro, muita observação, muita escuta e muita conexão com essa mulher que está no trabalho de parto. Antes de tudo, a gente precisa entrar numa sala de parto tendo todo um conhecimento da biomecânica da pelve, junto com todo o movimento que esse bebê faz ali dentro, e a gente poder ter o domínio da cinesioterapia que vai ser utilizada de acordo com essa biomecânica em cada fase daquele trabalho de parto. E aí lembrar que nós não estamos ali para aplicar protocolos que favoreçam o bebê a rodar ou favoreçam uma fase. Não, a gente não está ali para fazer o crossfit do trabalho de parto. A gente está ali para escutar, sentir, observar, né, qual é a necessidade dessa mulher, porque pode ser uma necessidade apenas de uma técnica miofacial, apenas de um apoio emocional de algumas palavras, pode ser diminuir uma luz, pode ser fazer com que aquele ambiente fique mais acolhedor, pode ser um trabalho de massagem sacral, onde você vai aumentar o relaxamento dessa mulher, aumentar a circulação sanguínea para toda essa área pélvica. Você pode até, com uma massagem sacral perfeita no momento exato, modificar a percepção de dor dela. Então, a gente vai sentindo, e a partir do conhecimento que é próprio do fisioterapeuta, a gente pode, então, utilizar ou não alguns recursos. Por que eu falo utilizar ou não? Porque você precisa ter a sensibilidade de saber se aquela mulher está disposta a um banho de imersão ou a um banho de chuveiro, se aquela mulher está disposta a caminhar, a mudar de posição, ou se ela quer apenas ficar deitada, que vai que aquela mulher, naquele momento, quer ficar deitada. Bom, o que você pode fazer? Você pode posicionar o corpo dela. Então, a partir da sabedoria que a gente tem com a biomecânica da pelve, a gente pode posicionar uma perna, um pé, posicionar uma pelve, posicionar um ombro, uma cabeça, colocar suportes, se tem uma bola amendoim, se tem uma bola suíça, se não tem também,
Vamos lá, enrolar travesseiros, colocar suportes, utilizar o que existe de recursos naquele centro obstétrico para posicionar, para deixar essa mulher mais confortável mesmo que deitada. Se ela levanta, bom, o que a gente pode estar fazendo com a mão sem precisar ficar dando ordens, né? Não é um momento de comando verbal. A fisioterapia não tem como objetivo ficar dando comandos verbais durante o processo do trabalho de parto para que essa mulher cumpra protocolos. Ah, se o bebê está assim, vamos fazer assado. Não, né? E é muito interessante porque nós temos uma produção científica bastante grande, principalmente nos últimos 10, 15 anos, e uma produção científica bastante grande aqui no Brasil, né? E a gente já sabe que o uso da fisioterapia, a atuação da fisioterapia numa sala de parto, reduz em 3 horas a primeira fase do trabalho de parto, reduz, em média, 11 minutos o expulsivo, reduz a chance de cesariana em 54%, reduz em 79% o edema de vulva, aumenta a satisfação materna, reduz a fadiga materna, né? Reduz a intensidade de dor e aumenta a chance de parto vaginal em 19%. Isso que eu estou falando não é da minha cabeça. Isso que eu estou falando não foi um estudo científico, não. Eu posso citar, sei lá, de 2022 para 2025, temos pelo menos 10 artigos científicos colocando toda essa alteração que a gente pode proporcionar dentro da sala de parto em busca da satisfação dessa mulher nesse momento inédito da vida dela, né? E todo esse trabalho, eu acho que ele está pautado numa coisa básica, além do que eu falei da escuta, da observação, da conexão desse fisioterapeuta com essa mulher, na garantia dos direitos dessa mulher, né? Ela tem direito a se movimentar, ela tem direito a dizer o que ela deseja, né? Ela tem um acompanhante que a gente também tem que estar ouvindo esse acompanhante, né? E percebendo que cada mulher vai expressar a sua dor de uma forma diferente. E também percebendo que essa dor, esse desconforto físico que ela sente ali durante o trabalho de parto, tem relação com o tipo de assistência médica, né? Tem relação com até o acompanhante que está ali do lado, com toda a bagagem cultural que ela está trazendo. Isso tudo vai gerando ansiedade, medo e insegurança, e a fisioterapia também pode estar atuando nisso, porque nós somos profissionais que estamos muito treinados e capacitados na observação. E, através da observação, a gente consegue dar uma leitura nesse corpo e ir desfazendo determinadas posturas de medo e de ansiedade, trabalhando com respiração, e estando ali junto dessa mulher, durante toda essa mulher, do seu acompanhante, e trabalhando de uma forma transdisciplinar com essa equipe médica. Acho que cumpri o meu objetivo. Cumpriu muito bem, inclusive, Dominique. Obrigada. Obrigada por trazer todos esses aspectos, né? Porque é exatamente, a gente sabe que o fisioterapeuta faz, mas o que é isso? Assim, porque a gente sabe muitas vezes que quem não está trabalhando com isso, ou quem é a pessoa que está sendo cuidada, né, assistida por vocês, a gente não percebe todas as nuances, todos esses processos pelos quais vocês também passam para garantir que a gente tenha essa assistência de qualidade, né? Não é simplesmente chegar lá e fazer, não é algo robótico, né? Não é algo protocolar, é bem individualizado, é bem conectado com aquela pessoa, e eu acho que é importante
antes de eu chamar a Ângela para responder a pergunta que eu vou fazer para ela, dizer exatamente isso, né? Que não esses protocolos não são isso que vão garantir a qualidade na assistência, né? É todo esse trabalho que a conexão que você diz, né, ela não é uma conexão que às vezes a gente pensa muito na conexão com o profissional que vai atender a gente nesse momento de vulnerabilidade, a gente acha que tem que conhecer ele no primeiro trimestre, né, e passar uma jornada longa, se conhecendo, ouvindo, né, mas o treinamento de vocês também está nesse olhar sensível para conseguir identificar as necessidades dessas pessoas ali, naquele momento, logo depois de vocês terem se conhecido, né? Então, tirando isso da fidelização a um profissional, né? Quando a gente fala em sistema de saúde, eu vou trazer a Ângela para falar exatamente sobre isso, né? Que a sua experiência está muito na gestão, principalmente a nível de SUS, né? Como que a gente pensa nas fisioterapeutas, né? Na fisioterapia dentro desse sistema de saúde, né? Como que é a inserção dessas profissionais em uma equipe transdisciplinar, né? Que foi o que a Dominique demonstrou como é na prática, mas como que a gente garante que vocês, os fisioterapeutas, vão estar lá nessa assistência, né? E como que se dialoga, né, nesses processos a nível de gestão mesmo, né? O microfone. Aqui. Agora sim. Tem muito a ver com o propósito da Reúna, né? Eu acho que a inserção do fisioterapeuta está alinhado a uma proposta de trabalho em rede, né? Então, uma visão da assistência que não é medicocêntrica, hospitalocêntrica, mas é uma visão onde tem espaço para ocuparem, né, vários conhecimentos, várias áreas do saber, e dentre elas a fisioterapia, né, que as meninas já falaram muito bem aí da importância, né, desse profissional que cursa uma faculdade e, né, faz uma especialização com um olhar voltado para a biomecânica, com um olhar voltado para métodos não farmacológicos, né, para terapias manuais, manipulação, né, que a Dominique falou aí, vamos manipular a pele, vamos manipular. Então, olha só, é uma formação que traz para o profissional, para a pessoa que está trabalhando, uma habilidade de complementar o trabalho da equipe. Né? E eu acho que essa visão de trabalho em equipe é uma visão que precisa ser mais valorizada nas políticas públicas e nos trabalhos de gestão. Né? Então, a gente está vivendo agora uma discussão muito rica em dois âmbitos assim da assistência ao parto, pelo menos dois, né? Um deles é a reforma obstétrica, né, que joga a luz aí pela assistência ao parto por profissionais enfermeiras e obstetrizes, as doulas também tendo espaço de atuação e toda uma reorganização do cuidado com olhar para práticas baseadas em evidências científicas, né? Então, isso que a Dominique falou, né? A gente tem evidências sólidas do trabalho da fisioterapia como resultado positivo na experiência do parto, seja na taxa de cesariana, seja na experiência da mulher mesmo com dor e etc. Mas esse fisioterapeuta, ele não vai conseguir produzir esse resultado num ambiente onde outras questões não são atendidas. Então, não basta ter o fisioterapeuta, tem que ter o fisioterapeuta, mas tem que ter um espaço adequado para o trabalho de parto, tem que ter privacidade, tem que ter direito ao acompanhante, tem que ter equipe multiprofissional, e isso precisa estar no olhar da gestão. Então, quando eu falo, o olhar da gestão é a organização do serviço de saúde, a organização da rede de saúde, seja no nível consultório, clínica, hospital pequeno, seja no nível de rede, né? Então, acho que a gente tem aqui 3 realidades diferentes de experiência de trabalho, né? A Dominique no Rio de Janeiro, onde existem muitas maternidades, muitos profissionais, então, assim, as pessoas são muito qualificadas, tem cursos, tem formações. A Amanda em São Paulo também, né? Apesar de estar no interior, mas também tem acesso a essas informações e essa formação continuada e esse trabalho
em rede mais propício. Na minha realidade, que trabalho com Mato Grosso do Sul, muito mais interior do Brasil, onde tem uma escassez de formação, uma escassez de qualificação, né, contínua desse trabalho, e aí isso precisa estar no olhar da gestão também, é mais ou menos nesse olhar que vem a minha atuação. Então, eu sou fisioterapeuta e eu quero trazer aqui o recado para os fisioterapeutas, as e os futuros fisioterapeutas que gostariam, né, de trabalhar nessa área, que é muito lindo, gente. Eu acho que, de verdade, desde a faculdade, eu imagino que seja uma impressão da Amanda e da Dominique também, a gente acha que fisioterapia é a profissão mais linda do mundo, né? Porque é isso, é ter o poder do toque. Eu conheço fisioterapeutas que, com pequeniníssimos movimentos, conseguem manipular uma vértebra, conseguem manipular um tendão e aliviar a dor sem grandes equipamentos, né? Ao mesmo tempo que tem também aquele fisioterapeuta que trabalha com pilates, com exercícios globais, com postura, né? Então, é uma área de trabalho muito, muito bonita, mas que a gente precisa também abrir os nossos olhos para um trabalho mais de elaboração de protocolos, elaboração e valorização das pesquisas. A gestão também está nisso, né? Assim, a Dominique falou das pesquisas brasileiras evidenciando o trabalho, a eficácia da fisioterapia na assistência ao parto, mas essas pesquisas ainda são poucas. Apesar de serem muitas, elas estão ainda concentradas em alguns serviços que mostram como pode ser, mas que isso precisa reverberar para o resto do Brasil, né? Então, aí a gente precisa pensar na formação de profissionais fisioterapeutas, né? Como que isso tem sido trabalhado na graduação? Quais cursos de especialização estão sendo disponibilizados e como que essas pessoas estão sendo formadas para trabalhar numa ótica mais humanista, né, para desenvolver protocolos, mas protocolos que não sejam especialmente para a gestação, porque eu até acredito que um pós-operatório de tendão de joelho deva ter um protocolo muito certinho ali de número de movimentos e tais aparelhos que você usa, o que não é a lógica da humanização do parto, né? Quando a gente está falando de parto, a gente não vai falar assim, olha, tem um protocolo que você vai rodar 2 vezes para lá, 2 vezes para cá, dar 5 quicadinhas, e não é, né? Então, será que os cursos de fisioterapia estão abrindo esse olhar para os fisioterapeutas? Eu acho que isso é importante também. Então, eu estava falando de 2 movimentos que estão acontecendo no Brasil ao mesmo tempo, que um deles é a reforma obstétrica, que olha para a equipe multiprofissional, e o outro é da ABRAFISM, né, da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, que está ali pautando a questão da fisioterapia na sala de parto, que é super importante. Eu acho que tem, né, para além de todas as evidências, ela tem um componente também de organização de estruturas hospitalares, organização de estruturas de parto. A gente está muito longe no Brasil de ter estruturas de parto como precisam ser, né? A gente ainda tem, falando ali pelo Mato Grosso do Sul, a gente ainda tem muitos partos em centros cirúrgicos, em ambientes inadequados, com uma equipe voltada para a cirurgia, né? Então, você vai olhar quem está naquele espaço cirúrgico, é o cirurgião, é o anestesista, é o técnico instrumentador. Não, né? Para uma organização de serviço de atenção a parto, a equipe deve ser outra, né? Deve compor o fisioterapeuta também. Então, acho muito importante esse trabalho que a associação vem fazendo, de trazer essa pauta, de colocar isso em discussão, e eu acho que é esse o caminho, é a gente avançar tanto em pautar políticas públicas para que a gente consiga galgar esse espaço na equipe multiprofissional, seja na assistência ao parto, seja na equipe de atenção primária, e aí meu olhar é mais do SUS, né? Então, no SUS, na lógica do SUS, a equipe de atenção primária contém o fisioterapeuta ali na EMULT, né? A gente sabe que tem muitos fisioterapeutas trabalhando na atenção primária do SUS, mas será que eles estão olhando para gestantes? Será que eles têm um trabalho feito para a preparação para o parto? Eu acho que isso deveria ser básico, né, num fisioterapeuta que está inserido na equipe de atenção primária. Então, tentei juntar aqui todas essas ideias que estão na minha cabeça, mas o fortalecimento, então, de cursos de formação, de políticas públicas, para que a gente consiga ter equipes e ambientes de parto que promovam e que deem essa potência para que a fisioterapia consiga fazer
o seu trabalho ali da biomecânica, da manipulação, da respiração, enfim, tá? E aí também, só para fechar, mais fisioterapeutas nos movimentos sociais de ativismo pela humanização do parto. Então, fisioterapeutas venham, aqui na Reúna somos ainda poucas, a gente precisa de mais fisioterapeutas discutindo esse assunto, para que a gente também garanta que a gente está resguardando o direito das mulheres e das crianças, e esse movimento ativista, ele abre esse olhar, que a gente coloca em roda, a gente ouve as pessoas, a gente ouve as pacientes, né, as mulheres. Então, a gente consegue ter como profissional uma postura muito mais garantidora de direitos também. Então, é isso. Acho que eu consegui falar tudo, Larissa. Eu acho que falou muito bem. Eu vou começar pelo seu final, que é essa questão exatamente do ativismo, né, de pensar a fisioterapia inserida em um contexto maior, né, de equipes multidisciplinares, para conseguir prestar essa assistência, né, mas a gente sabe que essa assistência, ela não é dada, né, ela não é dada nem para os profissionais, nem para quem acessa os serviços de saúde, né, a gente vive em um contexto, né, nenhum direito é dado, né, todo direito é conquistado, e a gente vive num contexto que talvez precise haver mais conscientização, né, de todo mundo que está inserido nesse sistema. E quando a gente fala de todo mundo, a gente está falando de toda a sociedade brasileira, né? Porque todo mundo conhece alguém que vai gestar, todo mundo... muitas pessoas vão gestar, às vezes contra o próprio desejo, né? Vão se ver em uma situação onde precisam chegar ao final de uma gravidez. E a gente tem que entender que a gente tem que pensar nisso em todos os sentidos e não só naqueles profissionais que são mais comuns nesse cenário, né? E a gente, na Reúna, a gente tem diversos departamentos, e a gente tenta atuar em várias linhas de atuação, na defesa do exercício profissional, na questão da comunicação em saúde, né? E comunicação em ativismo. A gente tem a questão da educação, o departamento de educação e ciência, né? Que a gente está, inclusive, ampliando os nossos trabalhos agora como editora da Reúna, que a gente está iniciando os nossos trabalhos, exatamente para divulgar esses artigos que estão sendo produzidos, divulgar tanto artigos científicos como artigos de opinião, de reflexão, né, numa questão mais filosófica, mas a gente também está entendendo que a gente precisa reunir esses ativistas, talvez dentro dos seus conjuntos profissionais mesmo, né? Inclusive para a gente conseguir pautar a humanização para as representações, porque às vezes as representações, né, ficam tão focadas na defesa do exercício profissional, né, dos interesses desses profissionais, que a gente acaba parando de pensar em um sistema, né, multidisciplinar e para quem a gente está trabalhando de verdade, né? Porque a gente está pensando na nossa profissão, né, na garantia da nossa subsistência, tanto em questão profissional como individual desses profissionais, né? Assim, salários de melhor qualidade, de melhor condições de trabalho, etc. e tal, mas esse contexto, né, e é o que a gente está provocando aqui, né, separando vocês que trabalham na assistência em grupos, né, dentro das suas categorias, pensar que todo esse trabalho que vocês estão fazendo é para um determinado público, né, assim, e é para o bem-estar, para as melhores experiências dessas pessoas, né, então, o foco, o ativismo, ele tem que estar sempre rodando ali no fundo da mente, né? Pensando exatamente para quem que vocês estão fazendo tudo isso e por que vocês precisam de condições adequadas de trabalho. Essa questão que você falou, duas coisas que eu queria falar com você, Ângela. E aí a Amanda e a Dominique podem, claro, trazer as suas visões, que é exatamente na questão do pré-natal, né, do atendimento ambulatorial na saúde básica, durante a gestação, né, esse trabalho pré-parto, né, como que a gente conseguiria inserir esses fisioterapeutas em unidades básicas de saúde, assim, como no mundo ideal, né, não vamos pensar em todas as dificuldades que a gente tem, mas assim, no mundo ideal, onde que exatamente estaria esse fisioterapeuta? E a Abrafisme, como que ela também, talvez a Dominique responda melhor isso, né? Como que é o trabalho, né, nos sistemas
dentro da gestão, onde estariam esses profissionais e qual é o trabalho da Associação Brasileira, né, de Fisioterapias de Saúde da Mulher nessa questão, né? Como que a gente pressiona para esses profissionais serem inseridos se houver campo para eles? Eu vou falar do pré-natal, do fisioterapeuta na inserção da equipe de pré-natal. É uma decisão da gestão municipal, né? O fisioterapeuta, ele é uma das profissões elencadas na chamada hoje EMULT, né? Que é antes chamada de... Como que era antes, gente? Esqueci agora. Equipe de saúde da família... Esqueci agora o nome antigo, mas enfim. Hoje é chamada de EMULT e a gestão da atenção primária ela é de responsabilidade do município. Então, o município, ou seja, o secretário de saúde, ele vai definir quais são os profissionais que ele vai contratar para trabalhar na equipe multi. É bem frequente que tenham fisioterapeutas na equipe multi, mas não é muito frequente que esses fisioterapeutas atuem no pré-natal com qualidade, né? E eu acho que aí são dois cenários, né? Um cenário é lutar no município para ter fisioterapeutas na assistência da atenção primária, e em segundo lugar, né, tendo fisioterapeutas, é a qualificação desses profissionais para atuar com essa população, porque assim, pré-natal é uma das principais atribuições da atenção primária no Brasil, né, dentre tantas coisas que a atenção primária faz muita coisa, mas a gente pode elencar ali as principais seriam vacinação, né, vigilância epidemiológica, né, vigilância de doenças e pré-natal, né, pré-natal acho que até antes de tudo isso, antes da vacinação e antes da vigilância. Então, é a população-alvo, todo mundo tem que fazer pré-natal. A gente tem uma excelente cobertura de pré-natal no Brasil, muito perto de 100%. Só que quando vai olhar a qualidade desse pré-natal, que é ofertado para quase todo mundo, ele não consegue, por exemplo, trazer para a mulher segurança para entrar em trabalho de parto. Como que o fisioterapeuta pode atuar para dar segurança para ela entrar em trabalho de parto? É reconhecimento corporal, respiração, alguns exercícios, criar um grupo de gestantes, enfim, tem muita coisa que o fisioterapeuta pode fazer no pré-natal. Então, é isso. É uma atribuição do município, a equipe de atenção primária, existe incentivo do Ministério da Saúde para isso, mas aí não vou entrar nessa questão, mas é uma decisão do secretário de saúde. Tendo fisioterapeuta, esses fisioterapeutas, né, que muitas vezes eles estão 1 ou 2 em cada equipe, eles podem se qualificar para esse cuidado. Né? E aí tem cursos, a própria Reúna, portal de boas práticas, existem muitas formas dessas pessoas se qualificarem para atuar com gestantes no pré-natal. Agora, sobre a Abrafisme, eu vou pedir para a Dominique falar. Então, a Abrafisme é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher. A Abrafisme, ela é uma associação civil, sem fins lucrativos, representada por fisioterapeutas que atuam na área da saúde da mulher no Brasil, foi criada por fisioterapeutas e ela existe oficialmente mais ou menos desde 2005, né? Nesse momento, a Abrafisme ela tem um desafio que é garantir o acesso ao nosso trabalho enquanto fisioterapeutas, garantir que esse acesso seja oferecido não só ao sistema privado, né, para uma população muito privilegiada financeiramente, mas que também inclua todo o sistema suplementar e público. Para isso, né, foi lançada a campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades. E essa campanha inclui em primeiro momento, um trabalho de conscientização, de divulgação da importância da fisioterapia na saúde da mulher, mas esse trabalho de conscientização, primeiro para a população, segundo para os profissionais de saúde e gestores, né? Porque é isso que a Ângela acabou de falar, não é muito conhecido, mas não se consegue ter a total clareza da importância da fisioterapia na saúde da mulher, Larissa falou isso, e o quanto que ela pode estar aí sendo uma aliada à prevenção e a tratamentos, reduzindo o custo, né, de problemas que possam vir no futuro estar ocupando o corpo feminino.
né? O corpo de quem tem útero, o corpo dessa mulher. E aí, a Abrafisme vai estar, então, além de fazer toda essa divulgação, né, tendo o fomento e a elaboração da aprovação de leis que possam garantir a presença do fisioterapeuta nos estabelecimentos de saúde que realizam partos. A gente já sabe que hoje, em dezembro de 2025, nós temos mais de 12 municípios que já têm a fisioterapia nas maternidades, né? O fisioterapeuta em obstetrícia trabalhando nas maternidades. E aí é super importante a gente estar percebendo quais são as grandes estratégias dessa inserção dentro de um trabalho transdisciplinar, que é uma construção contínua, né, que a fisioterapia vem fazendo com o grande objetivo de oferecer a essa gestante um cuidado integral para que a gente possa promover a ela uma experiência de parto o mais satisfatória possível, né? E eu acho que uma das primeiras estratégias que a fisioterapia utiliza nesse trabalho transdisciplinar é conhecer o trabalho de cada um daquela equipe, né? Confiar no trabalho do outro e promover um ambiente colaborativo, né? Treinamentos e saber que toda a estratégia que a gente precisa estar usando para fomentar esse trabalho, né, é dar espaço para que cada profissional possa poder usar a sua expertise, né? E aí é conversa, é treinamento, é também o respeito ao espaço de todos e muitas vezes perceber que até a comunicação verbal é uma ferramenta muito forte que a gente deve utilizar, né? O que eu vejo, meninas, complementando aqui, assim, cidade pequena, talvez a minha realidade. Não há um investimento em assistência. Se tem uma verba, vai ter um investimento talvez em estrutura. Vamos comprar um ar-condicionado, vamos reformar uma sala ou vamos abrir uma sala, mas não há um investimento na assistência. Por exemplo, vamos abrir uma sala de amamentação. Maravilhoso. Quem que vai comandar essa sala? Qual a profissional que vai estar ali todos os dias? Essa profissional está atualizada? Entendeu? Ou vamos pegar uma profissional que já trabalha no hospital só para cobrir essa demanda. Então, eu acho que, assim, mais do que, lógico, estrutura faz parte do processo. O calor dos aquilins, o mínimo é essa pessoa ter uma boa condição, equipamentos. Mas eu vejo que falta esse investimento em assistência de qualidade. Sabe, meio que fica tapando buracos ali só para parecer que está fazendo uma coisa legal. E ali, de fato, no dia a dia, essa pessoa, essa mulher, ela não tem a assistência que merece, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública, né? Os profissionais são, sim, perseguidos, se trabalham com a humanização, que deveria ser para todos, mas, infelizmente, ainda não é para todos. Então, eu acho que, assim, os profissionais que têm essa dificuldade, eles vão ficando calejados. A gente vai levando daqui, vai levando dali, para que essa família tenha menos violência possível, para que a gente chegue a zero violência. Mas, assim, é uma realidade difícil, sabe? Até pelo impedimento de poder trabalhar, coisa que a gente sabe que é ilegal. E eu acho que é até importante frisar que a Reúna também faz esse papel de estar ao lado desses profissionais. E eu também acho aos profissionais que estão assistindo, né, que querem essa área, eu acho que é uma parte muito importante essa questão do ativismo de garantir, tentar, né, auxiliar nesses direitos da mulher e dessa família.
Então, assim, parir, eu já identifiquei que parir é um ato político, né? Mais do que tudo, é um ato político. Então, assim, achar artimanhas, um vereador, alguém do município que pode auxiliar nesse trabalho para entrar nas UBSs, eu acho isso essencial, porque ali o parto começa no pré-natal, né? Então, assim, ter uma assistência ali de alguém próximo a ela não pode não mudar desfecho, porque nada garante nada nessa vida, mas vai melhorar muito a experiência. E a experiência de parto, independente da via de parto, eu acho que é o principal, né? Porque eu tenho certeza que essa família nunca vai esquecer de como foi tratada no nascimento do filho. E eu acho que, assim, é uma vida que começa ali, né? Então, assim, são muitas camadas, são muitas questões envolvidas, mas eu acho que, como profissional, a gente precisa sim lutar por essas políticas públicas e estar inserida. Às vezes aqui a gente já foi criticado, mas vocês estão muito inseridos em política. Mas como não lutar pelas políticas públicas e não estar inserida na política, né? Então, assim, são caminhos que a gente vai levando. E a Reúna tem esse papel também de auxiliar esses profissionais, até com questões jurídicas, né, Larissa? Para poder atuar, porque não poder atuar, ter um impedimento da atuação é algo muito severo, muito sério. E para essa família também, eles vão desistindo no meio do caminho de ter uma assistência até paga, né, particular, porque é tanta burocracia, é tanta dificuldade que elas vão se conformando ou partindo. Eu vejo essa questão do parto domiciliar também, é uma realidade, mas veja bem, às vezes nem por desejo, né, de ter um parto domiciliar, e sim fugindo das maternidades com medo da violência, né? Então, assim, é algo muito severo, porque você ter o desejo do parto domiciliar é uma coisa, ter um planejamento para isso, mas partir por um medo de vivenciar uma violência no hospital é algo muito severo. Você está ali realmente mudando um rumo de parto dessa mulher, né? E é a realidade de muitos profissionais. Por isso que muitos profissionais vão desistindo também no meio do caminho. Mas o que eu vejo? A mudança, ela está aí. Uma hora ou outra, as coisas elas vão modificando. Hoje a gente vê, antigamente não podia falar de violência obstétrica de jeito nenhum. Hoje em dia, o próprio município está falando sobre isso, né? Então, assim, é algo que vai, nossa, está tendo mudanças. Talvez as mudanças, elas são pequenininhas, né? Porque é uma coisa generalizada, nessa assistência ao parto, e depende de muitos fatores, principalmente a equipe médica e tudo mais. Mas, assim, essas pequenas mudanças, estarem inserido no pré-natal, porque informação também muda muita coisa. Não consigo estar inserido na cena do parto, mas como que essa mulher vai chegar nesse parto? Ela não vai saber nada de nada, ou ela não? Ela sabe dos direitos, ela sabe que o acompanhante dela não pode ser tirado de perto dela, ela sabe que o recém-nascido tem um monte de direito, que não pode levar o recém-nascido dela, ela sabe que ela tem direito à hora dourada, ela sabe que ela tem direito ao plano de parto. Então, assim, essa assistência prévia também eu acho que é o ponto essencial para que, caso não tenha no município, nos hospitais, que é uma luta muito grande da Abrafismo, e acho que isso em breve vai estar em todos os lugares, eu tenho a plena certeza, mas é uma construção, né? Então, assim, como que a gente pode, quanto profissional de saúde que atua nessas questões, para que essa família chegue mais preparada no parto? E quando essas pessoas, essas mulheres, essas famílias começarem, eu não aceito mais essas condições, também acredito que as coisas vão mudar mais facilmente também. Porque se não tem conhecimento, só vai levando, eu acho que é assim mesmo. Não, minha mãe relatou que com ela foi assim.
as coisas vão ficando do jeito que tá e não podem mais. Então, a gente precisa, eu acho que todo profissional de saúde tem essa pontinha de informação, de levar informação, né, para os nossos pacientes, para os profissionais, para quem, né, são acadêmicas e tudo mais, a questão da gestão, né, porque assim, se a gestão, como a Ângela falou, não está alinhada ao propósito para esse paciente, nada anda. Então, assim, a importância de ter profissionais como a Ângela, que é uma fisioterapeuta e está na gestão, né? E eu acho que é isso, a gente faz reunião, manda ofício, tenta fazer projeto e assim a gente vai fazendo uma modificação que talvez é pequena, mas eu tenho certeza que para aquela família nunca vai ser esquecida. Então, assim, o nosso papel quanto fisioterapeuta está muito ligado às causas mesmo de saúde pública e de direitos humanos, porque não pode entrar aqui no hospital, tá? Mas você já está indo contra vários direitos humanos, como a Dominique falou, de movimentação, de alimentação. Então, assim, são muitas questões. Não temos uma lei específica contra a violência obstétrica ainda, mas você está ferindo vários direitos humanos, né? Então, assim, nós, quanto profissionais que trabalhamos com assistência, também precisamos estudar essas questões políticas, né? Ter um jurídico aliado, e a Reúna também auxilia muito nessas questões. Exatamente. Aí eu vou me exaltando, gente, porque eu vou ficando nervosa. Vocês vão perceber. Mas eu acho que é natural. O foco, gente, o foco é a pessoa, sabe? As coisas poderiam ser mais simples, mas eu vejo, talvez não seja a realidade de muitas pessoas, e ótimo, mas assim, pequenas cidades, lugares mais periféricos, é uma realidade mesmo, assim, a gente é impedida de entrar no hospital, isso não pode mais acontecer. Todos têm o seu papel, a doula tem o seu papel fundamental, excepcional. As enfermeiras incríveis, maravilhosas, os médicos em relação às emergências que deveriam ser, né, o papel do médico para a emergência, no parto, centrado no médico, não dá mais, né? O parto é centrado na mulher, é nessa pessoa, né, que tá ali parindo, que gesta. Então, assim, eu acho que as coisas poderiam ser mais leves. E a gente, quanto profissional, a gente vai fazendo pequenas modificações, né, que no montante vai causando um grande impacto. Acho que é isso. Eu acho que é por aí mesmo, Amanda. Eu acho que essa sua fala, eu acho que pode encaminhar a gente para a conclusão, né, desse encontro. São muitas questões, você falou algo que é precioso demais, né? Que a gente não deveria precisar de uma lei específica para abordar algo que é basicamente um direito humano, né? Assim, a gente já tem isso previsto. A gente tem não sei quantas convenções das Nações Unidas, do Comitê de Direitos Humanos, que diz de maneira geral, né, o direito de acesso à saúde e que condições de qualidade, né? A gente, isso assim, para ficar no começo, né? A gente tem tanta coisa. Uma das primeiras lives que a gente fez, né? Um dos primeiros Reúnas com Vidas foi exatamente sobre os direitos reprodutivos, né? O que isso quer dizer? É direito humano, é coisa básica. E é algo que a Valéria também fala, né, que é a nossa diretora jurídica, que ela acredita muito no Estatuto da Gestante, né, que seria um equivalente ao Estatuto da Criança e Adolescente, mais recente o Estatuto do Idoso, né, que é basicamente combinar legislações que já existem e incrementar com o que está faltando, mas a gente não deveria precisar disso, né? A gente precisa. É uma ferramenta que seria fundamental para a gente consolidar o que já é recomendado e o que já é direito garantido, né? E aí ampliar, preenchendo essas lacunas. Mas no básico, né, a gente precisa urgentemente desse reconhecimento, né, das mulheres, dos corpos femininos, das pessoas com útero, como humanos, né, assim, e essa campanha, ela existe, né, a gente está inserida, tendo essa conversa dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero, começa exatamente
né, no Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher e termina no Dia dos Direitos Humanos, porque é isso, né? Basicamente a gente tem que tirar o foco de quem de quem tem o conhecimento, né, de quem vai prestar essa assistência e focar em quem a gente tem que atender mesmo, né, não como um sujeito só de cuidados, né, mas como uma pessoa autônoma, né, e eu acho que quanto mais pessoas ao redor dessas pessoas, né, dessas famílias, sabem os direitos dessas pessoas e reforçam isso com ela, é quando a gente está apresentando essas ferramentas de mais poder, de mais autonomia sobre as suas decisões, né? Para além da educação perinatal em saúde, a educação perinatal em direitos também, né? É um trabalho que tem que ser feito, né? Além da gente tutelar, não é esse o nosso papel. O nosso papel é fortalecer para garantir que ela faça as próprias escolhas, né? Então, eu vou convidar vocês agora para fazer as suas observações finais, tá? Eu vou convidar primeiro a Ângela. Ângela, pode fazer a sua conclusão. E se quiser aproveitar, já se despedir. Tá bom. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa conversar mais entre fisioterapeutas obstétricas aí, os especialistas em saúde da mulher, fisioterapia pélvica. A gente precisa ter mais momentos como esse. Então, foi muito legal a gente ter essa oportunidade. E a Reúna maravilhosa, sempre muito ativa, sempre com pautas super importantes. Então, aprendo muito com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Amanda e Dominique, pelas reflexões aí. Muito bom. Até a próxima. Amanda, sua conclusão. Bom, eu acho que, como a Ângela falou, essas rodas, com certeza a gente ficou algumas pautas sem conseguir falar, porque os assuntos são diversos, a gente sempre tem muita coisa para falar, para acrescentar, mas eu acho que, assim, a importância dessa equipe multi, né? Quem me trouxe até aqui, quem me fez ter esse olhar voltado ao ativismo foi uma doula, que é a Marina, e hoje em dia ela está como diretora de comunicação da Reúna. Então, assim, a importância de trabalharmos em equipe, né? Sejam em equipe de parto, em equipe de gestão, em equipe do município. Então, eu acho que isso é essencial. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Vamos marcar de novo, vamos marcar um café também, porque é sempre muito bom a gente pensar sobre isso. Agradeço a Ângela, a Dominique, aprendi muito com vocês hoje. A Larissa, representante da Reúna, nossa admiração total a você. E agradeço mais uma vez e falar que eu estou à disposição para quem quiser chamar a gente lá nas redes sociais, o Instituto Humanacer como um todo. A gente também tem um podcast que a gente conversa bastante sobre essas questões, que é o Pod Humanacer. Então, me coloco também à disposição para tanto os profissionais quanto as pessoas que estão assistindo, o que precisar. A gente está aqui para auxiliar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Dominique. Bom, começar de fato, né, reafirmando esse grande espaço da Reúna, né, e lembrando que o fisioterapeuta ele está dentro dessa equipe multidisciplinar também ali formando uma rede de apoio, né, que vai valorizar a escutativa, o planejamento terapêutico centrado nessa gestante. Nós somos profissionais protetores também, né, dos direitos humanos, de uma assistência atualizada, nas evidências, respeitosa, super focada na mulher, que ela possa ter uma experiência extremamente positiva de parto, porque tudo começa ali, né? Tudo começa nessa experiência, nessa relação que ela está tendo no momento do nascimento, e como a Amanda tinha falado, né? Qual vai ser
a lembrança que ela vai ter desse momento, como que essa família vai estar integrada nesse momento inédito da formação de um ser e de uma família, e como esse novo ser está sendo recebido nos primeiros minutos da sua vida. Isso também vai estar impactando em quem será esse cidadão nesse país, né? Ele já vai ser um cidadão cheio de raiva, né? Ele já começa falando a linguagem da violência, ou ele pode começar na tranquilidade, no acolhimento, no afeto, na sensação. Eu acho que a gente está priorizando, né, esse momento do nascimento, garantindo os direitos dessa mulher, dessa família, para poder, de fato, transformar o nascimento e aí, efetivamente, transformar os nossos futuros cidadãos. É isso. Estou pronta para várias rodas de conversa como essa. Vamos fazer mais, sim. A gente está formando a programação do ano que vem. Para o Segundas Convidas, a gente quer trazer esse programa de volta de forma consistente mesmo, né? Porque essas conversas são muito importantes. E a gente valoriza muito. É um trabalho que a gente vem fazendo há 32 anos e a gente sabe que o movimento social se constrói assim, né? De forma social, socializando mesmo e entendendo as necessidades nossas e das pessoas para quem a gente quer bem. Então, eu vou agradecer Dominique, Ângela e Amanda, vou agradecer quem acompanhou a gente até o final dessa conversa. A gente segue juntos, né? A campanha dos 16 dias está chegando ao final, mas o nosso trabalho não chega, né? Então, a gente vai seguir juntas, fortalecendo a nós mesmas e a todos. Então, tchau, tchau. Amém. Tchau, obrigada. Tchau.